Maltinha, hoje estou equipado a rigor. Bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Nós temos o final da época quase a chegar. As decisões estão a chegar. E nós hoje jogamos fora de casa e viemos de uma vitória. Portanto, era bom continuar num registro positivo para ver se conseguimos entrar num bom momento, uma boa sequência de vitórias. Mas hoje o jogo é fora e é contra um treinador muito forte. Simões, um Portugal, o nosso amigo, defronta-nos em casa. Portanto, Gorica contra o Isla Cracau. A nossa equipa joga hoje em 4-5-1. É uma tática que me está a dar algumas felicidades. Portanto, é uma tática que eu decidi apostar neste jogo. Vai ser um jogo complicado, vai ser muito, muito complicado. Eu não sei como é que o Simões vai jogar, não tenho nenhuma ideia. Diria talvez 4-3-3, mas a equipa dele é ligeiramente inferior à nossa. Portanto, deles vale, acho que é 1100 milhões, a nossa vale 1300 milhões. Portanto, estamos com um 11 inicial um pouco mais forte. Nós temos a equipa perfeitamente pronta para jogar em 4-5-1, porque temos os 11 jogadores na posição certa e temos bónus de nacionalidade ativa. Portanto, temos muitas condições aqui para fazer um bom jogo. Vamos lá então, que seja um ótimo jogo, boa sorte a todos também. Que comece a partida. Maltinha, independentemente do resultado, deixem já o vosso apoio, deixem um likezinho no vídeo que nos ajuda sempre imenso. Vinícius, Fónix, no primeiro minuto do jogo, porra, Vinícius Júnior marca um gol de cabeça. Através de um canto. Pontapé de bicicleta para o Simões. 2-0. 2 remates, 2 golos. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável, esta eficácia, meu Deus. Há dias que uma pessoa pode fazer tudo que não tem hipótese. Portanto, 2 remates para cada lado, 2-0 para o adversário. Acaso para dizer Fónix. Nós estamos a jogar bem em termos estatísticos, é o terceiro remate para nós. Só que o que conta são os que entram. Verratti aqui quase a fazer o 3-0. Uma lesão. Porra, isto há coisas inacreditáveis. O nosso avançado não, isto é um defesa esquerdo que se lesionou. Bem, 2-0 ao intervalo, malta. A jogarmos em 4-5-1 é impossível fazermos 2 ou 3 gols. Porra, que dia. Grande bola, bora lá. Show there. Acho que é o nosso avançado. Não entra. É que se a gente marcasse agora um golinho, podíamos ter esperança. Inacreditável. Somos mais fortes, fomos mais fortes na estatística de jogo. Mas isso... 3-0. Ai, como que... Vai ao vídeo ao árbitro. Ai, malta, isto é mau demais. Gol validado, 3-0. Ai, malta, eu já estou irritado com isto. Deixa-me ver aqui as estatísticas, como é que isto correu. Portanto, foi um jogo equilibradíssimo, muito, muito equilibrado. Que acabou com 3-0. Como é que é possível? 4-3-3, joga o Simões em 4-3-3, Courtois tem nota 4. Atenção que estamos a falar de jogadores de um nível muito, muito alto. Portanto, o Courtois tem 116. Temos a lesão aqui do defesa esquerdo. Estamos com uma equipa fortíssima, malta. Fortíssima esta equipa, porra. Absurda. A equipa está muito, muito forte. Levamos 3-0. Uma estatística equilibradíssima. E todos os outros jogos do campeonato têm só um golo no máximo. Só o nosso é que foi uma goleada. Porra, que irritação. Pinto Blue perto com o Johnny Costa. Grande vitória do Johnny. O Pinto Blue também a fazer um bom jogo. João Rodrigues empata a 1 com o Lil Jeep. Lil Jeep tem ali um gol anulado. Mas depois empata. O Andrei ganha 1-0 ao Messi CR7. Temos o Zé Tigres a ganhar ao Estrilho. O Zé Tigres a ganhar ao líder do campeonato. Atenção que isto é um jogo muito importante para a liderança. Este resultado pode mexer um bocadinho com a classificação lá em cima, para as últimas
7 jornadas para aí, acho que são 7 jornadas que faltam. Cascão a ganhar 1-0 ao King, jogo também equilibrado. O Duarte ganha 1-0 ao Medinas. Jogos todos equilibrados, malta. Estatisticamente todos os jogos estão muito equilibrados. Aqui o Carlos Grativola a desequilibrar um bocadinho as coisas. Não sei se esqueceu de alguma coisa, mas levou um bem de bola do Metusalém e acaba 1-0. Nós perdemos 3-0 com o Simões. Com esta vitória do Simões, acho que ele nos vai passar. Não passa. Tem 31, nós 34. Portanto, Estrilho com a derrota fica com apenas, entre aspas, 7 pontos de diferença. Portanto, já não são 10. É muito diferente 10 para 7. Portanto, calma. Ainda não está decidido o campeão do modo carreira. Zé Tigresa quer ter uma palavra a dizer também. Metusalém Severino, a mesma coisa. O King também está lá mais ou menos na luta. Embora perdeu, não é? Nós infelizmente também perdemos com o Simões. Acho que não era um jogo para perdermos, mas pronto. Zé Tigresa tem o melhor plantel do campeonato. 1.8 milhões. 1.8 milhões não é nada assim. É 1.800 milhões. Vá. Em português do Brasil diz 1 bilhão e 800 milhões. Pronto. O Zé Tigresa está muito, muito bem. Em termos de plantel está inacreditável. Com uma média, se calhar, de plantel inicial de 116 ou 17. 116, 117, 118 deve ser a média dos jogadores dele. Os nossos estão numa média de 114, acho eu. 114. Portanto, conseguimos uma equipa formidável, mas não chegou para ganhar este jogo. E agora vamos ter um jogo em casa contra o próprio Cascão. O Cascão é muito bom treinador, tem um plantel incrível, ainda melhor que o nosso, embora este do Neymar vai ficar fresco. Portanto, para amanhã já vai estar disponível. Vai ser um jogo quase de igual para igual, em termos de plantel é muito, muito parecido. Vamos só meter o médico a trabalhar. Portanto, o médico agora vai curar este Lewington, que vai estar, tem 39 anos, vai estar pronto já para o próximo jogo. E aqui vou pôr os jogadores a treinar, mas eles já passam tão pouco que a gente quase nem nota as melhorias. Portanto, é mais uma coisa simbólica. A gente pôr os jogadores a treinar. É mais à espera dos treinos críticos. Portanto, temos 1, 2, 3, 4 jogadores à venda. Nesta jornada comprámos Shower, que foi o jogador que comprámos esta jornada, nota 119, um médio centro, de 18 anos apenas, inglês. Portanto, é um jogador que vai reforçar e ajudar-nos no bónus de nacionalidade. E é isto. Malta, enfim, temos de seguir em frente e olhar já para o próximo jogo. E agora está-me a dar calor. Ora bem, esta Liga de Grupo é a última jornada e jogamos com o nosso amigo Medinas. O nosso amigo Medinas joga em casa e nós repetimos o 4-5-1. Mas é um jogo sem pressão, portanto é um jogo descontraído que a gente está a fazer para terminar a Liga de Grupo. Nós estamos para aí a meio da tabela, eu nem sei. Eu digo sempre isto, eu tenho muita dificuldade, e não sou o único, a levar ligas de grupo a sério. Pelo menos eu não me consigo concentrar na liga de grupo para fazer o melhor possível. Não consigo ter essa concentração porque estou a jogar contra amigos sem lutar por nada, não é? Acaba empatado o jogo com o Medinas. Ele falhou um penalti ainda por cima. O jogo a acabar empatado. Vamos à tabela. Alex Gomes é mesmo campeão, ganha ao computador no último jogo. Teve sorte no calendário, calhou contra o computador. E acaba por ter a vitória que precisava. Ganhou. Nós empatamos com o Medinas, que fica aqui à frente. Nós estamos aqui em 11º. Mas pronto, foi uma liga descontraída. Parabéns ao Alex Gomes pelo título. Muito bem. Ora bem, começou hoje o Campeonato Nacional Português de Grupos, a ronda 2, a batalha número 2. E não sei se não estou sem internet. Estava eu a dizer, começou o Campeonato Nacional Português de Grupos. Foi a primeira jornada e nós jogamos em casa. Ok, jogámos em 4-3-3, jogamos gol, 1-0 para nós. Jogamos contra o objetivo número 5 da equipa deles. Portanto, não é o objetivo 5, ele é o objetivo 9. E é um empate. Portanto, em teoria, este é o jogo mais fácil da época. Do campeonato. Ih, é 2-1 para eles, porra. Que é isto? Porra, isto começar aqui com uma derrota é gravíssimo. Este dia está péssimo para nós. Gol do Mbappé, boa. Vamos lá mais um golinho.
Fónix vai acabar empatado. 2-2. É um resultado mau, como é óbvio, é um resultado mau. Lembrem-se que houve dias de preparação, portanto o plantel do Team Blue está muito mais forte do que aquilo que era no início, mas está mais fraco que o nosso e bem mais fraco, porque nós jogamos em casa, somos a equipa mais forte se calhar da liga, e ele em teoria é uma das mais fracas ou a mais fraca, porque é o último objetivo deles, ainda por cima joga fora, era um jogo que devíamos ter ganho, infelizmente não correu bem. Deixem-me lá ver como é que correu. 9 remates a 7. Tivemos mais cantos, mais posse de bola, um bocadinho mais remates. Esperava mais deste jogo, esperava tirar daqui uma vitória. O Ruben tem aqui um bom resultado para ele, não há dúvida. Deixa-me lá ver como é que saiu a nossa equipa. Portanto, aqui empate, um empate fora do Sarcamos, que compensa um bocadinho as coisas. E jogou muito bem. Desculpem, estou com soluços. Jogou muito bem, 8 remates a 4. O Rui tem uma grande vitória, 2-1, muito bem em casa. Um jogo de 11 remates a 4, grande jogo do Rui, muito bem. Aqui o empate do Alex fora, bom resultado, sim senhor. Um jogo equilibrado, empate justo. E temos o Danilo com a expulsão do adversário logo ao minuto. E a grande vitória do Danilo, muito bem. Mas a expulsão ao minuto é decisiva, como é óbvio, é decisiva. E atenção que o Danilo arriscou muito. O Danilo vai em 4-3-3 a jogar contra o objetivo número 1 deles. Portanto, o Daniel N. Pereira tem um dos melhores plantéis. Tem um dos melhores plantéis e é uma grande vitória aqui do Danilo, que arrisca muito o 4-3-3 com uma equipa que não estava excepcional. E ele agora tem aqui uma lesão. A equipa dele não estava excepcional, mas já foi bom, porque houve 4 dias de pré-época e apanhámos o evento de transferências, portanto deu para toda a gente evoluir mais ou menos os plantéis, portanto senão a diferença era bem maior. Em vez da diferença ser, se calhar de mim para o Rui, de 100 milhões, estava se calhar também a 100 milhões, mas eram 100 milhões mais baixos, portanto o meu estava para aí a 200, os deles estavam para aí a 100, uma coisa assim do género. Se bem que o Rui não está a evoluir o plantel tão bem, ele também está numa fase da vida que não está assim muito fácil, portanto a ver se ele consegue fazer uma batalha boa. O Danilo evoluiu muito bem o plantel rapidamente e conseguimos pôr 3 treinadores deles já aqui mais para baixo, portanto começámos bem a liga, embora eu pessoalmente não tenha sido um bom resultado, mas como grupo começámos muito bem. Portanto começámos com o pé direito e temos já duas vitórias, portanto um saldo de 2 vitórias para nós. Começámos bem, muito bem. Ora, 4 jogadores à venda, ok, posso pôr os jogadores a treinar e vamos seguir já para o videozinho de ontem para ler os vossos comentários. Eu estou a tentar fazer bónus de nacionalidade francesa, mas sem muita pressa, porque por causa do evento de transferências houve muitos jogadores que não foram franceses e eu tive de comprar. O caso destes 2 médios, a linha defensiva toda, o Greenlish e o Haaland que estão à venda, portanto são jogadores que não são franceses, mas eu comprei para aproveitar os únicos que haviam na lista na altura. Ora bem, vamos então aqui aos vídeos e vamos ao videozinho de ontem, bora lá. Epá, aqui um anúncio árabe, um bocado estranho. Ora bem, Dima YouTube diz: Boa Santana, costuma jogar mais alguma coisa para além do ASM? Jogo várias coisas. Na PlayStation estou a jogar o Last of Us 2, mas muito devagarinho. Jogo para aí 1 hora por semana, porque estou com pouquíssimo tempo. Na Nintendo Switch estou a jogar o Zelda Breath of the Wild, muito fixe, adoro. Não, Breath of the Wild não, desculpem, esse jogo já o passei. Estou a jogar ao novo, que agora não sei decorar o nome, mas é Into the Skies ou uma coisa assim, Sky Island, não sei como é que se chama, qualquer coisa Sky. Mas é brutal, é o Zelda 2 basicamente, daquele estilo de mundo aberto. É um dos melhores jogos que eu já joguei, está mesmo brutal o Zelda para a Nintendo. Depois no telemóvel jogo, quando estou no autocarro e por aí fora, jogo várias coisas, jogo sempre muitas coisas diferentes. Agora estou numa de Clash Royale outra vez. Eu que já tive para aí uns 2 anos parado de jogar Clash Royale, agora voltei um bocadinho. Isto depende muito. Pedro Afonso, mas que vitória, diz o Pedro Afonso. Hoje que foi, mas que derrota, levámos 3 batatas, correu muito mal. Bruno Sousa, os treinadores do top global realmente são bons? Não são, Bruno.
Porque fiquei vendo aqui que eles criam a própria liga e deixam ela privada. Ele é o único treinador da liga. O que você acha disso? Ver lá um dos 5 primeiros colocação. Bruno Souza, lê a minha opinião aqui. Isto vai-te ajudar. Vai aqui ao nosso perfil. É um dos vídeos mais importantes, portanto vê-o com muita atenção. É um vídeo que tem 5 minutos, só 5 minutos. Novo ranking do OSM, sugestão, OSM Pro. Um vídeo de há 2 meses com apenas 2700 visualizações. Tive muita pena deste vídeo não ter pegado. Gostava que ele tivesse pegado porque é um vídeo muito importante para a nossa comunidade. Vê, partilha com o teu grupo, partilha com os teus amigos, com isso tudo. Novo ranking do OSM, sugestão, ok? Vai responder à tua questão. Ora, Miguel Anjo, olá, tenho visto os teus vídeos e realmente ajudam imenso. Tenho as seguintes dúvidas. Sabes se é aconselhável usar o item de troca de posição, por exemplo, colocar o médio centro a médio direito? Obrigado e continuação. O Etnessiladiv diz, na minha opinião isso é bastante bom, visto que não tens quase médios esquerdos e direitos no jogo. Exatamente, portanto é um item muito útil. Eu infelizmente tenho... Oi, enganei. Onde é que está? Deixa-me saltar isto. Já agora podemos... Está a acabar esta. Portanto, esta batalha acabou hoje, ficou assim. Portanto, correu bem, ganhámos, é o mais importante. Estava eu a falar dos itens. Portanto, se eu clicar aqui nos itens, tenho os itens todos no máximo. Este por acaso só tenho um, mas aqui tenho 10, 9, 10, 1. Eu perdi algum. Eu tinha mais. Eu acho que tinha mais itens. Pelo menos defesa. Ok, tenho 10 nos 3. Portanto, avançados, médios e defesas tenho 10, 10, 10. Estes são os especiais, muito específicos, não interessa. Resumindo, eu não os consigo utilizar porque em todas as ligas que eu jogo eles estão bloqueados, porque o modo carreira tem o uso de itens bloqueados, a liga de grupo também, o campeonato também, as batalhas de grupo também, portanto eu acabo por nunca os usar. Portanto, até hoje nunca usei isto de forma competitiva. Portanto, vocês só conseguem usar estes itens nas vossas ligas com amigos e essas coisas. Infelizmente é uma coisa que eu já disse ao Albino, que é o Special One do OSM. É um funcionário da Game Basics português, e ele muitas vezes consegue chegar mais facilmente se calhar aos donos do jogo, e aquilo que eu lhe disse foi que não faz sentido estes itens de troca de posição estarem no mesmo pacote dos itens de dinheiro, porque como vocês sabem, aqui na loja vocês, para além de comprarem Boss Coins, podem comprar também itens de dinheiro. Portanto, imagina, isto é um item que dá 9 milhões. E quando a gente nas regras bloqueia os itens, estamos a bloquear estes itens, que é principalmente aqueles que a gente quer bloquear, e os de troca de posição. E isso devia estar em 2 linhas diferentes. Eu acho que estes itens de troca de posição deviam estar disponíveis para todos os modos de jogo, para batalhas de grupo oficiais e tudo mais. E estes itens de dinheiro extra, que é simplesmente... é quase uma batota, não é? A gente paga dinheiro, para ter, dinheiro real para ter dinheiro no jogo. É como se fosse uma batota. Acho que estes é que deviam estar com possibilidade de serem ou não bloqueados. Portanto, mas pronto, em princípio isso não terá sequência. É uma pena, porque assim vai ter pouco uso estes itens. Estrilho é um filho perdido do Abel Ferreira. Eu senti a raiva do Carlos Grativol, que o Carlos Grativol sentiu. Perdeu 2-1 com o adversário sem o guarda-redes e com um domínio de jogo incrível. Como é que é possível o Medinas ter tanta sorte assim? O Medinas é o gajo mais sortudo que já vi jogar ao SM. Faz parte do jogo, infelizmente. Felizmente quando é para nós. Aqui o Zé Tigres a meter aqui uma picardia ao Medinas. O Medinas neste modo de carreira já teve lances de muitas áreas e este jogo realmente, o de ontem, foi realmente muita sorte. Mas atenção que ele no início da época, e não só, teve e tem tido azar na liga. Portanto, ele ainda não conseguiu encontrar o caminho para a vitória. Está bem, da próxima irei escrever em inglês, usarei o Google Tradutor. É isso mesmo, Henrique, um abraço. Em relação ao nosso novo canal OSM Pro World, portanto o canal totalmente falado em inglês, eu pedi para quem comentar lá falar só em inglês, porque é um canal prós ingleses, portanto a gente a ver se fala inglês e não vamos para lá falar português.
O Lipe Dutra diz: mano, meu OSM está dando erro. Não consigo mais entrar no jogo. Onde fala que deu errado? Sabe como resolver? Desinstala e volta a instalar. Eu fiz isso e deu certo. Exatamente. Ou foste banido. Podes ter sido banido também. Portanto, Lipe Dutra, podes ter sido banido. É proibido usar qualquer tipo de multicontas no jogo. Portanto, não tenham mais do que uma conta. É proibido fazer transferências de jogadores entre clubes da liga duvidosas, portanto comprarem jogadores ou adversários pelo mínimo, isso lança logo alertas nos bloqueios do jogo, portanto tenham muito cuidado para não serem bloqueados. Pode ter sido isso que aconteceu, mas em primeiro lugar desinstala a aplicação e volta a instalar, ok? Depois cria uma conta. Quando criares uma conta, vai procurar o teu nickname. Para procurar o teu nickname é muito fácil, basta ir às mensagens e clicares na mensagem para quem queres enviar a mensagem e aí vai-te aparecer o nickname. Podes clicar para ver se a conta foi mesmo bloqueada ou não. É mais fácil criares uma conta através do computador, ok? Fica logo tudo tratado, ficas logo com o mail ligado, é logo mais fácil do que criar no celular. Um abraço, malta, até amanhã. Obrigado a todos por estarem connosco, deixem um likezinho no vídeo e amanhã temos novo episódio. Está a chegar ao fim, é a reta final do modo carreira, 12ª edição. O Estrilho é o favorito, mas será que é mesmo ele que leva a taça pela segunda vez? Vamos ver. Um abraço, malta, até amanhã.